Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos amigos e leitores do Vida Destra. Não se esqueça, todo final de semana nós temos um boletim atualizado pela Mariana Lessa com os feitos do governo Bolsonaro. Acesse www.vidadestra.org/boletim e confira todas as edições. O quinto episódio do podcast Vida Destra é referente ao tema educação. Participam hoje Romana de Castro, Semana Caravana, Jorge Vasconcelos, Sander Souza e Lívio Oliveira. Boa noite, meu nome é Romana de Castro. Hoje nós vamos falar sobre educação, um tema importantíssimo para qualquer país. E, em particular para mim, porque meu pai foi professor, ele foi professor de escolas particulares, escolas públicas. Então, muito da minha visão sobre esse tema, quase 100%, veio do que eu aprendi com ele. Então, vamos lá. Boa noite a todos, Semana Caravana na área e vamos para esse bate-papo muito interessante sobre o tema educação. Boa noite a todos, boa noite Romana. Aqui quem está falando é Jorge Vasconcelos e vamos mandar brasa. Eu já vou colocar aqui na nossa conversa de início, gostaria de ouvir de vocês a opinião que vocês têm sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Boa noite, meu nome é Lívio Oliveira e quero cumprimentar todos os amigos do Vida Destra que estão participando deste podcast sobre a educação. Fábio, eu também sou professor, mas universitário, né? E eu confesso que eu tenho muito pouco conhecimento dessa grade curricular. Um outro benefício meu aqui para esse podcast é que eu estudei em colégio militar, fiz escola preparatória de cadetes do Exército e fui para a AMAN, né? Academia Militar das Agulhas Negras. Então, eu terei como mostrar para os nossos ouvintes como é uma diferença brutal entre essas escolas e como é a visão real do que acontece dentro de um colégio militar. Bom, Fábio, sobre a base curricular, desses últimos anos eu não tenho acompanhado, mas o que eu percebi é que foram colocando matérias, muitas matérias, que, na minha opinião, não ajudam na formação do aluno. Poderiam ser matérias que ele teria contato, mas não como matérias obrigatórias. Toda semana você ter aula daquilo e fazer prova e tudo mais. Então, as matérias mais importantes, que é matemática, português, ciências, história, geografia, na minha opinião, ficam prejudicadas se você começa a colocar muitas outras matérias que não vão ajudar na formação do aluno. Eu acho que também pesa nesse contexto, Romana, o fato de que, por algum tempo, né, principalmente na era Haddad, houve uma, digamos assim, uma promoção, né, dos alunos, ainda que não passassem de ano, para os anos seguintes. Essa falta de reprovação por incapacidade fez com que o nível baixasse demais, né? Porque, como a gente pode ver, os resultados aí são absurdamente beira a estupidez humana. Boa noite, amigos e ouvintes do podcast Vida Destra. Aqui quem está falando é o Sander, diretamente aqui do Japão. Vamos lá. Eu perguntei, né, mais especificamente, Romana, a respeito da BNCC para vocês, né, só para colocar mesmo um assunto, e lógico ouvir de vocês aí o que vocês gostariam de comentar, né, e o que realmente eu vi sobre a Base Nacional Comum Curricular é exatamente uma padronização do ensino de norte a sul no Brasil, né, eles fizeram grades, né, que realmente acabam tentando padronizar todo o ensino de uma maneira bastante uniforme, vamos dizer assim, né? E isso acaba tirando um pouco o viés de regionalismo, né? É lógico que isso daí é um projeto de longa data, isso vem inclusive há mais de 20 anos atrás e me interessou bastante, né? Porque é um ensino do ensino, é um assunto que trata do ensino básico. É lógico que vai muito além do que a gente pode conversar, porque o assunto é muito vasto, mas sobre o ensino fundamental, né, as primeiras séries, basicamente é uma tentativa de padronização dos ensinos sem respeitar os regionalismos. E colocando aí
muitos assuntos no currículo que acabam sendo não aproveitáveis em função das diferenças regionais. Então, Jorge, sobre essa história de passar o aluno sem ele saber a matéria, meu pai já reclamava disso há mais de 20 anos atrás. Então, isso só foi piorando nos últimos anos e chegamos ao ponto que temos alunos no ensino médio que são semi-analfabetos. Isso é muito ruim. Isso, eu não sei como alguém pode achar que um sistema desse pode ser benéfico. A BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, ela é uma ferramenta que dá um poder muito grande ao Ministério da Educação sobre o sistema educacional, né? E isso, nas mãos de um governo de tendências esquerdistas radicais, como é o caso do governo do PT, isso é algo extremamente preocupante, né? Então, foi isso que permitiu que o Partido dos Trabalhadores, ao longo dos anos que esteve à frente do governo federal, controlasse com mão de ferro o sistema educacional, impondo a sua visão de mundo, né? Então, eu tenho a percepção de que é inadmissível um país continental do tamanho do Brasil, com distintas culturas regionais, ter uma BNCC unificada, nacional. Os adeptos de uma visão libertária, eles são totalmente contrários a uma BNCC unificada em nível nacional, né? Porque eles consideram que isso tem um componente que permite uma concentração de poder tamanha nas mãos do Estado, a ponto de regular de forma massificada e unificada o currículo das escolas onde estudam milhões de alunos, como no caso do Brasil, né? Impondo uma visão ideológica a milhões de pessoas. E isso é algo extremamente preocupante, né? Então, eu tenho uma concepção de que deveriam haver vários currículos regionais adaptados a cada cultura regional, né? Então, porque o Nordeste, por exemplo, tem um determinado tipo de cultura, onde se deveria ter um currículo específico adaptado à realidade local, que é bem distinta da realidade aqui do sul do país, que é diferente do centro-oeste, que é diferente do norte, que é diferente do sudeste. Então, eu penso que a BNCC unificada em nível nacional, ela é algo que concentra poder exacerbado nas mãos do Estado. Exatamente, Liv, perfeito. É uma grande oportunidade de não só padronização na educação, mas de uniformizar o pensamento, né? E é perfeito. Um governo centralizador vai fazer um uso muito ruim de tudo isso. Pois é, Romano. E é baseado nisso que eu acho que a proposta do Bolsonaro em encaminhar alunos para o mundo técnico, que aliás faz falta, é fundamental, né? Isso pode resolver um problema intelectual grande que a gente tem no país, né? Pelo menos na força de trabalho. Fábio, sobre a questão da centralização, né, da grade curricular, os colégios militares, por exemplo, eles são centralizados também em sua grade curricular. E a gente percebe o seguinte, o nível é o mesmo em qualquer lugar do Brasil. A gente percebe isso fácil porque, por exemplo, nos concursos para o Exército, como o SpaceX, por exemplo, que é o concurso de entrada, a quantidade de alunos de cada colégio militar, ele representa praticamente o mesmo percentual baseado no número absoluto deles, né? Então você vê que o nível é mais ou menos o mesmo. Nesse aspecto, né, não teria efeito na questão da capacidade intelectual, eu acho. Mas eu entendo o que você quer dizer, que a falta de respeito à questão regional implica num desconhecimento cultural também. Bastante interessante a observação, Jorge, com relação à parte do ensino militar, né? Eu realmente nunca estudei em escola militar e seria, assim, um ponto interessante a gente tocar nesse podcast aqui para você relatar a sua experiência, né?
de como foi estudar em escola militar, enfim, a questão da hierarquia. Isso é bem bacana para a gente conversar aqui também. Então, falando sobre as escolas militares, eu quero trazer para a discussão essa adoção da escola cívico-militar que o governo Bolsonaro pretende fazer, já começou a fazer. Eu achei a ideia fantástica, porque na situação em que as nossas escolas, principalmente as escolas públicas, chegaram de violência, de mau comportamento, de desinteresse do aluno, de evasão escolar, vários outros problemas, centenas de problemas. Eu acho que é uma solução rápida e muito viável, sim. Houve uma sincronização de pensamento, né, entre eu e o Fábio, pelo menos é o que me parece, pelo que eu pude compreender do que nós estamos tratando aqui. O nível de concentração de poder nas mãos do Estado que se consegue por meio da BNCC é algo que deveria ser revisto, né? E quanto ao que o George falou em relação à padronização dos currículos nas escolas militares, o grande diferencial é que eles nivelam por cima, né? E no caso de outros sistemas escolares que não o sistema militar, existe uma tendência de se nivelar por baixo, infelizmente, né? Pelo que a gente percebe do desempenho dos alunos na grande maioria das escolas públicas, o desempenho dos alunos é muito sofrível. É realmente lamentável, como disse a Romana, né? O fato de que alunos terminando o ciclo fundamental não consigam sequer ler, interpretar texto, né? Fazer contas. Então, amigos, eu não sou da área da educação, mas eu sempre estudei em escola pública, né, numa época em que a escola pública, né, tinha uma outra qualidade. Eu só tive acesso ao ensino privado quando eu ingressei na PUC, né, na universidade. E como eu moro aqui no Japão, né, isso me dá uma outra visão, um outro ponto de vista a respeito do assunto também, para eu poder opinar aqui nesse podcast. Com relação, né, à grade comum curricular, a ideia em si não seria ruim, né? Porque daria um norte para que toda a educação no país ela seguisse o mesmo rumo, permitindo que todos tivessem acesso às mesmas oportunidades de ensino. Agora, o que eu acho ruim é quando essa grade curricular, quando ela ignora as diferenças regionais. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, que não acho ruim que haja um currículo básico mínimo, né, que seja igual para todas as regiões do país, né, mas que haja ao mesmo tempo espaço para que cada escola, para que cada estado, cada município, né, para que eles tenham condições também de colocar ali disciplinas ou questões que possam ser tratadas a nível regional, né, mas sem, né, que haja detrimento do currículo básico que deve ser igual para o país inteiro para gerar oportunidades iguais para todos, né? Se cada região do país tiver um currículo próprio, ou se cada estado tiver um currículo próprio, nós vamos ter uma disfunção muito grande, até na qualidade do ensino e com relação também às oportunidades que essa área vai passar para as pessoas, né? Ou seja, pode haver estados onde as pessoas serão mais preparadas do que pessoas de outros estados. Eu acredito que essa base deve vir no sentido de evitar que esse tipo de disparidade ocorra. Então, Fábio, se fala muito, né, das escolas cívico-militares, que na verdade não vão passar de ser colégios militares, né? Talvez até com um pouco menos de disciplina, né? Talvez um pouco menos até de hierarquia. Mas são os dogmas que as Forças Armadas carregam, né? Hierarquia e disciplina. Essa é a base do colégio militar. Então, lá tudo é no mérito. Se você é o melhor aluno, você é promovido, você tem uma série de concessões. Então, o melhor aluno não é só o que estuda mais, né? Ele é o melhor em educação física, ele é o melhor em atividades extracurriculares. Então, assim, o colégio militar, ele é um celeiro
de desenvolvimento intelectual. E a principal virtude de um colégio militar é a formação de líderes. Não tenha dúvida que lá você entra muito novo, né? Primeiro que você passa por um concurso que é para poucos, né? Então, o nível já é alto, né, de entrada. Mas você entra muito novo e a única coisa que não acontece, que todas as pessoas pensam que acontece, é a doutrinação. Isso simplesmente não acontece. Não há a menor necessidade disso acontecer, entendeu? Só é mostrada quais seriam as virtudes, né? O que um homem deveria, quando eu digo homem, né, uma pessoa de bem, deveria ter como caminho para ser correto. Então, assim, não é uma questão de, como alguém dizer que um colégio religioso, ele seria doutrinário também, porque faz as pessoas rezarem, entendeu? Então, é mais ou menos por aí a loucura. Agora, é claro que é muito diferente de uma escola militar de fato, como é o caso da SpaceX, da MAN, ou da EPICAR, da AFA, da Escola Naval. É totalmente diferente, porque são escolas aí que preparam realmente o militar para o exercício da profissão deles, né? Então há instrução, há muita preparação, o nível psicológico é outro, né? O nível de estresse ao qual ele é colocado é outro, o nível de análise psicológica é outro. Então, a gente não está falando das escolas militares propriamente ditas, a gente está falando só do colégio militar, que não chega nem a ser paramilitar, tá? É uniformizado, entra em forma e realmente exercita alguns atributos do ponto de vista de liderança. Mas, assim, a visão que as pessoas de esquerda têm é completamente errônea. É beira a estupidez mesmo. E ainda, né, nesse tema da base comum curricular, eu acredito que ter um currículo comum em todo o país, né, um currículo básico, isso também nos serve para ajudar a avaliar o desempenho dos alunos. Eu acredito que seria bastante complicado avaliar a educação brasileira se cada estado ou cada região tivesse um currículo próprio, porque aí seria difícil a gente comparar o desempenho de uma região com outra. Agora, é claro que eu entendo a preocupação dos amigos com relação a essa centralização que pode ocorrer também, né, o perigo que isso acarreta, né? Por isso que eu acredito que o ideal seria ter uma base mínima curricular, né? Não definir todas as matérias, mas definir um currículo mínimo a ser utilizado pelas escolas de todo o país, para que a partir deste currículo a gente possa estar, não só dando oportunidades iguais a todos os alunos no território nacional, mas ao mesmo tempo permitindo que se faça a devida avaliação de desempenho destes alunos e do próprio sistema educacional. Perfeito, Sandro. É bastante interessante, viu? Eu acho que a gente tem duas abordagens, né? Eu gostei bastante aí da explicação do Sander também com relação à visão que ele tem da base e também aí o que o Jorge falou a respeito dessa questão da hierarquia, né? Da formação de líderes da escola militar. É bastante interessante. Nós vemos que o assunto educação ele pode realmente ramificar para vários caminhos, né? Inclusive a educação ela pode ser tratada a respeito também de aspectos artísticos, né? Que é uma outra abordagem também. Então acho que a gente pode desdobrar em muitos assuntos aí, né, amigos? Agora o que a gente ouve aqui, né, Sander, no Brasil é muito a respeito do rigor, né, da educação aí no Japão, a respeito de como é competitivo, né, como a vida estudantil, ela, digamos assim, ela força muito, desde muito cedo, as crianças, os jovens a estudar muito, né? Você tem algum testemunho, você acompanha aí alguma coisa nesse sentido? Então, continuando sobre as escolas cívico-militares, eu estou vendo algumas críticas, né, para variar um pouquinho. Então, as pessoas começam a falar que não, isso não vai dar certo, porque a violência não se resolve dessa forma. Não, isso não vai dar certo, porque o baixo nível de escolaridade não vai se resolver dessa forma, porque as escolas militares nem são essa coisa toda assim. E começam a falar, e a criar um monte de teorias em cima antes de se testar uma solução, porque agora nós precisamos de solução. Nós não precisamos de pessoas falando, precisamos de solução. E delírios não são bem-vindos.
A solução achada pelo governo foi essa. Então, nós temos que esperar, nós temos que ver ser implantada para ver o que vai acontecer. Eu acredito que será muito bom. Sobre os colégios militares, né, colégios cívicos militares, eu acho uma boa iniciativa, porque eles trazem, entre várias coisas, né, trazem algo que é muito importante para a educação hoje, que é a disciplina. Eu acredito que não é possível transmitir conhecimento sem que haja disciplina, né, tanto da parte de quem ensina como da parte, principalmente, de quem está querendo aprender, né? E isso é muito importante. E nós vemos que hoje, nas salas de aula brasileiras, a disciplina ela simplesmente deixou de existir. Fábio, tem um aspecto que eu acho que há uma falha na educação brasileira, é algum tipo de disciplina ou cadeira que discutisse a questão do empreendedorismo. Nós não formamos empreendedores no nosso país. E eu não falo só dos empresários, mas o empreendedorismo de invenção também, né? E envolve criatividade, enfim. Nós não temos pessoas com esse conhecimento, né? E o Sebrae, ele, por exemplo, não dá conta de formar pessoal. Teria que ser muito investimento. Então, eu acho que é uma cadeira profundamente necessária para um país e que em qualquer país de primeiro mundo, né, tem. Então, isso eu acho uma falha grande. Eu vou te dar um exemplo, Sander, que é só para a gente ter uma ideia disso, né? Existe no colégio militar, por exemplo, o aluno que é o chefe de sala, tá? Que é o chefe de turma, né? Mas ele cuida, na verdade, da sala, principalmente, né? E da turma, ele que desloca e comanda a turma para entrada, saída, formação. Isso acontece durante uma semana, um aluno fica de chefe de turma. E na próxima semana muda para o outro, né? Vai seguindo a ordem. Então o que acontece? É nesse momento que você aprende a ser líder e a ser comandado. E você percebe o seguinte, poxa, eu vou aqui atrapalhar o meu colega aqui, que está de chefe de turma, por exemplo, riscar um quadro negro, aí ele vai ser obrigado a pagar, porque se ele não pagar, aí ele vai ser chamado a atenção. Aí mais tarde, quando eu for o chefe de turma, quem vai passar por isso sou eu. Então o cara começa a entender a importância de ter poder, mas saber controlá-lo. Isso, poxa, você só consegue desenvolver isso vivendo esse tipo de coisa, entendeu? E eu acho que esse momento, principalmente no colégio militar, que é algo que é menos forte, né? Não tem, o cara não vai preso, né? No exército, por exemplo, você comete uma falha e você vai para a jaula, né? E não tem isso, né? Não é dessa forma. As punições são, embora estejam reguladas pelo RDE, né, o Regulamento Disciplinar do Exército, mas são brandas, né, em comparação ao de uma escola militar propriamente dita. Isso é fundamental. É muito pertinente a visão do Sander em relação a essa questão de ter um currículo nacional mínimo. E pelo que eu li, eu não cheguei a ler completamente a BNCC, mas pelo que eu pude compreender, existe já este currículo básico, né, esse currículo mínimo para todo o país, e a possibilidade de se adotar uma adequação em relação às diferentes regiões, como vocação de cada região em relação à sua percepção de matérias, de disciplinas que seriam mais adequadas para a formação dos seus respectivos estudantes, né? Então, pelo que eu li, eu não sou um especialista em educação, apesar de já ter feito alguns trabalhos na área, né? Já escrevi alguns artigos sobre o tema, né? Embora a minha formação em economia não seja especificamente na economia da educação, né? Porque existe essa disciplina, economia da educação, mas pelo que eu li, existe essa possibilidade, né, de se adequar o currículo de cada região às diferentes necessidades das diferentes regiões do país, né?
existe esse currículo básico mínimo, né, e a possibilidade de se agregar matérias, disciplinas de acordo com a vocação de cada região, para atender às suas respectivas necessidades. Então, o que nós precisamos agora é de um ambiente saudável. O aluno precisa ter tranquilidade para aprender. Ele precisa de um ambiente em que ele não sinta medo de ser assassinado, porque já houve morte dentro de sala de aula, sim, porque ele não sinta medo de agressão a ele ou aos outros colegas, ou ao professor, professores agredidos aí quase todos os dias, professores assassinados também. Então, primeira coisa, um ambiente, nós precisamos disso. Aí, depois disso, nós vamos começar a pensar nas matérias, no que é prioridade para ser ensinado, o que os alunos não estão aprendendo, como matemática, ciências, está todo mundo atrasado. Então, começa a se pensar nisso. Mas antes, sem um ambiente propício, fica muito difícil pensar até no que ensinar. Em relação ao que a Romana falou, sobre as críticas que as escolas cívico-militares enfrentam, isso mostra o completo desconhecimento das pessoas em relação a esse tipo de pedagogia, né, que é adotada nas escolas militares. Porque, de fato, as escolas militares e agora as escolas cívico-militares, elas têm esse diferencial da disciplina, da ordem, que são ingredientes fundamentais para o aprendizado, né? Porque não se consegue um aprendizado efetivo em meio à desordem, em meio ao caos, em meio à indisciplina, em meio ao desrespeito, né? Que é o que acontece hoje na grande maioria das escolas. E nós podemos perceber claramente o quão diferenciadas são as escolas militares, os colégios militares, nos baseando no desempenho dos seus alunos nos diferentes exames de vestibulares das universidades mais concorridas do país. Então, estudantes, alunos dessas escolas, invariavelmente conseguem obter os primeiros lugares nos mais concorridos exames vestibulares das mais prestigiosas universidades do país, né? Isso demonstra a eficácia, a eficiência e a efetividade do método educacional adotado nas escolas militares. Então, amigos, com relação à minha experiência, né, com a educação aqui no Japão, eu sou pai de um casal, né, eu tenho uma filha de 17 anos, o meu filho está com 16, ambos já cursando o que seria o equivalente ao ensino médio brasileiro, e eu tenho várias histórias para contar a respeito da educação aqui. O que eu posso dizer para vocês, assim, de uma forma breve, é que o que os colégios cívico-militares estão prometendo, né, implantar aí no Brasil, né, o que está no projeto, é o que a gente vê aqui no dia a dia. Né, existe realmente, aqui no Japão o sistema escolar é muito competitivo, embora não exista reprovação, os próprios professores são pressionados para que os alunos não fiquem abaixo de uma média, né, porque se eles ficarem abaixo de uma média, mesmo passando de ano, os professores serão cobrados, né, eles serão responsabilizados, e isso o acompanhamento disso é feito com muito cuidado e com muita atenção. Né, outra coisa que eu acho interessante também, que eu coloco para vocês aqui, é a questão da disciplina. Né? Em sala de aula japonesa, a disciplina é praticamente militar. Né? Existe hora para tudo, existe ordem para tudo. Né? Os próprios alunos são responsáveis pela limpeza das salas de aula, pela limpeza dos corredores, pela limpeza dos banheiros. Os próprios alunos são responsáveis por preparar a merenda e servir a merenda dos colegas. Né? E isso também é num sistema rotativo, né? Cada semana é uma equipe que faz isso. Né? Os pais têm que estar bastante atentos a isso, porque existe um calendário que a escola entrega e o aluno tem que ir preparado já no dia para fazer uma determinada tarefa. Então, o sistema aqui ele é muito parecido com o que está sendo proposto, e por isso que eu sou favorável a essa adoção, né, do sistema de escolas cívico-militares, e é por isso que eu
enfatizo, né, o fato de que disciplina é muito importante em sala de aula. Se não houver disciplina, né, a atenção do aluno se dispersa, o ensino perde a eficácia, né, o que tem que ser aprendido não é aprendido e no final o resultado é o que a gente vê ali, né, como foi divulgado no PISA, né, a gente gasta dinheiro, gasta tempo e os alunos não conseguem, né, um resultado bom. Romana, ao meu ver, né, tudo isso aí passa quando o aluno que não respeitar o professor, que não tirar uma boa nota, não passar de ano, fizer a família dele perder o direito ao Bolsa Família, por exemplo, ou pelo menos parte do Bolsa Família, tá? Quando isso acontecer, que vai doer no bolso, então os pais vão chamar a atenção do aluno e o aluno vai realmente respeitar o professor, porque senão o professor vai lá, desculpe, dar uma nota ruim e ele pode ser prejudicado. Então, como isso não acontece, já que todos hoje, né, passam de ano só porque estão indo para o colégio, então eles não estão nem aí. Qual é a diferença que faz, meu Deus? Eu tenho que estar aqui preso nesse lugar aqui, para que eu vou aprender se eu não tenho... Porque a criança, ela não tem essa noção de, não, eu tenho que aprender porque eu vou me desenvolver e eu vou ser um bom profissional no futuro. Não é nada disso, né? E outra coisa, as escolas cívico-militares, elas são pontuais, né? Estão longe de resolver o problema educacional do país. São pontuais, não vão ter muitas, né? Teriam que ter várias. E outra, eu acho que não seria implementável, porque não teria nem o pessoal capacitado para isso, né? Não teria os militares para cobrir a educação de um país como o Brasil, com a capilaridade do Brasil, né? Eu acho que um outro detalhe também, Sander, é que o professor no Japão deve ser brutalmente valorizado, né? Deve ganhar bem, né? Deve ter até status. E aqui eu lhe digo com maior tranquilidade, eu sou professor universitário, o ganho é tão baixo que eu estou cada vez mais diminuindo a quantidade de cadeiras, entendeu? Porque para mim realmente não vale a pena. E aqui para nós, o nível é baixo. Então é difícil você dar aula quando o nível é baixo. Tá? Que meus alunos não me escutem, né? Não foram todas as turmas, tá? Que foram nível baixo, mas assim, um nível baixo, baixo. As pessoas não sabem falar, escrever e sequer fazer alguma argumentação do ponto de vista lógico. Isso aí é complicado, né? Isso é muito básico. Amigos, percebemos aí uma diferença muito grande, né? A valorização do professor em países de primeiro mundo, ela é bem maior do que aqui. Realmente é gritante pelo depoimento dos amigos. Já segue o nosso Twitter? Se não, siga @VidaDestra e fique por dentro das principais novidades e artigos. Acesse também o nosso site www.vidadestra.org. Lembrando que estamos nas principais plataformas de podcast, como Anchor, Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Agora o que eu acho interessante, né? E quando pergunta para qualquer pessoa, um leigo, né? O pessoal sempre sai com alguns chavões, né? Geralmente o top 3 das listas é que o governo precisa investir mais em educação. O que vocês acham dessa afirmação? Eu, particularmente, amigos, acho que o Brasil gasta demais e gasta mal com a educação. É muito difícil a gente ver, principalmente com relação aos resultados internacionais, o nível que o Brasil encontra-se, né, principalmente no exame PISA, e quanto que se gasta de dinheiro em educação é um absurdo para ter esse resultado. Então é um dinheiro praticamente jogado no ralo, essa é a minha opinião. Mas, Fábio, por outro lado, os professores também têm que melhorar, né? A gente vê aí que o nível também é abaixo dos professores. Então, isso essa base é que está talvez mal explorada, né? A gente não sabe realmente o nível dos professores. Eu lhe digo com muita tranquilidade que o pouco que eu conheço dos professores de primeiro e segundo grau do estado e do município
o nível é baixo. O nível de conhecimento, seja qualquer, na área deles, tá? A própria literatura, matemática, enfim, é baixo o nível. Então, isso complica demais. Então, a questão da valorização do professor não é só a questão de dinheiro, de pagamento. É sim também, mas é questão também de respeito dos alunos, respeito dos pais, dos familiares, da própria comunidade, e aquela pessoa ela deveria ser elevada, porque é um mestre. E também eu falo um pouco também a parte do professor, porque existem muitos bons professores, mas existem muitas pessoas que estão ali no colégio apenas para receber o salário. Ele não tem essa vontade de ser professor. Ele não tem o perfil de professor, mas ele vai ser professor por falta de opção em outras áreas profissionais. E aí, isso não tem como dar certo. Sander, só um adendo em relação ao que você falou sobre a disciplina existente nas escolas japonesas, que pode ser equiparada às existentes, né, a disciplina existente nas escolas militares. Tem um aspecto cultural, um aspecto histórico, que você deve saber até melhor do que eu, que é o fato do Japão ter sido, durante muito tempo, uma sociedade militarizada, né? Portanto, extremamente hierarquizada. Quando, durante séculos, o país foi governado pelos chamados shoguns, né? Houve vários shogunatos, que eram os senhores da guerra, os senhores militares, né, que governavam o país. Tinham seu dispor os samurais. Então, o fato do país nipônico, o fato do Japão ter sido, durante muito tempo, sido governado por senhores da guerra, isso conferiu ao país uma característica muito específica em termos de hierarquia e de disciplina, né, que hoje se reflete no sistema educacional japonês, né? Queria que você pudesse dizer algo sobre isso. Bom, diante dessas questões que nós levantamos aqui, e sabendo que este governo pegou terra arrasada em todas as áreas, e a educação com inúmeros problemas em toda a educação, de ensino básico, ensino médio, ensino fundamental, nas universidades. Então, as escolas cívico-militares, elas são uma parte de começar a resolver tantos problemas. Realmente, a questão da valorização do professor é fundamental, né? Não só a valorização financeira, mas também prepará-lo, né, para entrar numa sala de aula e ensinar. Né? Ensinar não é uma tarefa fácil, é algo que a gente precisa aprender a ensinar também, não é algo nato, né? Algumas pessoas têm isso nato sim, né? Mas não é todo mundo. Né? Então é necessário, né, que os professores sejam preparados, que eles, né, que eles tenham um conhecimento, né, para ser aplicado na prática, né, que eles sejam valorizados financeiramente, sim, claro, que eles tenham um plano de carreira, que eles tenham um plano de reciclagem, né, que eles tenham um plano de aperfeiçoamento constante, né, tudo isso é muito necessário. Não adianta nada a gente querer melhorar a educação se a gente não melhora as condições daqueles que estão ali na ponta, né, exercendo, né, a tarefa de ensinar. Eu acredito que com relação a investimentos na educação, né, eu acredito que não falta dinheiro no caso brasileiro. Eu acredito que o dinheiro é muito mal aplicado. O orçamento brasileiro para a educação, ele não é pequeno, ele é grande. O problema é que eu acredito que existe muito dinheiro gasto em coisas desnecessárias e as áreas realmente necessárias acabam ficando sem os recursos, né, que deveriam receber. Romano, e não é novidade não a fórmula, tá? A fórmula, ela existe em vários outros países, né? Com efeito. Basta ver a Coreia do Sul, por exemplo, a própria Espanha, né? Muitos países que investiram pesado em educação e tiveram retorno. Então não tem fórmula mágica, tem investimento mesmo. Vai ter que ter investimento. E o próprio investimento vai valorizar o professor também, né? Como vai valorizar o aluno. A tendência
é que, na verdade, um investimento muito pesado no ensino público vai gerar, na verdade, mais custo, porque aqueles alunos que estavam em colégios particulares mais fracos, né, vão migrar. E, infelizmente, a gente tem um país continental. Não é fácil, né? O governo, realmente, como você falou, né, terra arrasada, né? Mas a gente vai ter que começar de algum jeito. E como os amigos colocaram, a Romana colocou também, né, existe a questão do respeito do professor como pessoa, né, a pessoa do professor, né, e aqui no Japão isso é muito forte, né, o professor ele é muito respeitado, né, o sensei, né, o professor, né, ele é respeitadíssimo pela sociedade. A palavra sensei, na verdade, ela não significa, ela é usada para designar o professor, para designar médicos, né, mas o significado dela, ao pé da letra, né, pegando os ideogramas, é aquele que viveu primeiro. Né? Então, ou seja, é uma pessoa que tem mais experiência. Então, a gente vê também que a própria mentalidade da sociedade com relação ao professor também influencia bastante no resultado. Né? É outra coisa que nós precisamos mudar no Brasil. Eu sou de uma época onde, por exemplo, quando eu estava na escola, se o meu professor fizesse qualquer tipo de reclamação a meu respeito para os meus pais, o bicho pegava pro meu lado, porque meu pai jamais iria brigar com o professor, ele ia ficar do lado do professor. Só que hoje nós vemos casos de pais que brigam com os professores porque deram nota baixa para os filhos, ou seja, se inverteram os valores, né? Na minha época isso era impensável. Então, pessoal, eu também queria trazer aqui no nosso assunto sobre o ensino domiciliar, que eu acho muito importante. Eu não tenho filho na idade escolar, mas eu fico com muita pena de quem quer ensinar seu filho em casa e não tem esse direito. É um direito que deveria ser quase que um direito natural, porque ele não fere ninguém, ele não fere o Estado, ele não atrapalha a vida de ninguém e é negado. E aí, assim, algumas questões que foram colocadas, mas a Constituição não prevê. Tudo bem, o artigo 25 da Constituição diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ok, o ensino domiciliar, ele pode preparar a pessoa para tudo isso. O ensino domiciliar continua sendo uma obrigação do Estado e da família. O Estado está presente na hora que ele dá permissão, no acompanhamento, nas provas que o aluno faz e depois, se for o caso, ele tira esse direito da família que não estiver cumprindo aquelas determinações para o ensino domiciliar. E a formação de alunos no ensino domiciliar de outros países é fantástica. Então, esses argumentos são furados. Ademais, Romana, sempre existiu no Brasil, por exemplo, um ensino à distância, claro que de forma rudimentar, né, postal, né? E hoje a gente sabe que o nível de EAD, por exemplo, né, que é o ensino à distância, está tão alto que poderia ser muito bem utilizado para alguns ramos, né, ou algumas disciplinas. E até para o desenvolvimento técnico, né, para uma marcenaria, não digo marcenaria porque aí requer também a experiência, né, mas poderia ser a base, tá? E eu acho que esse governo tem interesse de começar a desenvolver o EAD. Olha, Lívio, é isso que você colocou a respeito do shogunato, né, da militarização presente na sociedade japonesa, isso é um fato, né, um fato histórico, presente no dia a dia, né, aqui no Japão até hoje, né, embora hoje esteja bem menor do que já foi no passado, mas ainda está bastante presente e ainda é muito forte. Inclusive, tem um fator que complica um pouco quando a gente compara a sociedade japonesa com a sociedade brasileira, por exemplo. Né? A sociedade japonesa ela é uma sociedade muito homogênea.
né, em termos de raça, em termos culturais, né, não existem tantas diferenças regionais como existe aí no Brasil. Claro, cada região aqui no Japão também tem a sua peculiaridade, as suas características próprias, mas não é nada tão drástico como a gente vê aí no Brasil, né? Eu acredito que essa padronização, vamos dizer assim, né, também interfere muito nos resultados que a gente vê nas escolas aqui no Japão, porque a sociedade ela é muito homogênea e boa parte dessa homogeneização da sociedade, né, ela vem justamente desse período em que o Japão ele era fechado para o mundo exterior, e ele era muito voltado para si mesmo e a sociedade era extremamente hierarquizada, né? Hoje ainda existe muito disso, né? Tanto que no dia a dia, por exemplo, numa empresa, por exemplo, né, a pessoa que ocupa um cargo acima do seu, a forma de você se dirigir a ela é diferente da forma como você se dirige a um colega do mesmo nível hierárquico, né? Existe diferença de tratamento, existem palavras que podem ou não podem ser usadas, sabe? Existe tudo uma série de regras ainda hoje na sociedade que vem dessa época, e isso reflete na educação também, com certeza. O Fábio tocou no assunto relativo ao gasto ineficiente da educação no Brasil, né? Eu estava analisando alguns dados recentemente, alguns estudos, e tem um estudo da Secretaria do Tesouro Nacional de 2013, que foi realizado com dados de 180 municípios, e se constatou que cerca de 47% dos gastos em educação eram desperdiçados, ou seja, quase metade do que era gasto naquele momento, até aquele momento ali, que o estudo foi de 2013, quase metade dos gastos era jogado no lixo, né? Ia pelo ralo mesmo. Então, o problema do mau desempenho da educação no Brasil, do sistema educacional brasileiro, não é uma questão relativa à insuficiência do gasto, mas da qualidade do gasto, da ineficiência do gasto. Porque o sistema educacional brasileiro, ele produz em série analfabetos funcionais. Eu, certa vez, li no jornal O Globo a respeito de uma escola onde, na 8ª série, os alunos não sabiam ler nem escrever, muito menos fazer conta. Mesmo assim, passavam de ano, né? Pelo sistema de promoção automática, né? Que não pode ser reprovado. Então, os alunos passavam de ano. Então, foi feita uma entrevista com um aluno e se perguntou a ele como é que ele conseguiu chegar até o último ano do ciclo fundamental sem saber ler, sem saber escrever, sem saber fazer conta. O que é que ele fazia, né, para passar de ano? E ele simplesmente disse, olha, eu desenho o que a professora copia no quadro, né, e é isso que eu faço. Então, nós temos um sistema educacional que ele dilapida o recurso público. É um sistema totalmente ineficiente, ineficaz e perdulário. Essa que é a verdade. Tanto é que há países que são muito mais pobres do que o Brasil e têm um resultado muitíssimo melhor do que o nosso. Nós gastamos, como proporção do PIB, cerca de 6%. 6% do PIB é o valor gasto na educação do Brasil. E há países que gastam muito menos, que têm resultados excepcionais em relação ao nosso. Os próprios países da OCDE, a média deles de gasto da educação como proporção do PIB é menor do que o nosso. Se eu não me engano, cerca de 5,5%. Nós gastamos 6% do PIB em educação. E os nossos alunos ficam nos últimos lugares. Isso mostra o quão perdulário, o quão ineficiente, o quão injusto
é o sistema educacional brasileiro, porque ele é um sumidouro de recursos, né? E aí, voltando a esse estudo da Secretaria do Tesouro Nacional de 2013, esse estudo apontava que em cerca de 70% dos municípios analisados havia algum tipo de irregularidade, né? Seja de licitação fraudulenta, de apropriação indébita do recurso, havia sempre algum problema relacionado à gestão do recurso público no sistema educacional, em cerca de 70% dos municípios analisados, né? E eu creio que de lá para cá a situação não melhorou, pelo contrário, ela só piorou. Sim, a educação à distância também é fantástica, porque muitas crianças, muitas famílias não têm condição de se locomover até a escola. Ainda é muito precário isso. Então, se esses problemas não forem resolvidos, então há de se achar novas soluções, outras soluções. Então, o leque sendo aberto para mais opções não traz prejuízo, traz facilidades que vão atender a determinadas famílias que estão em determinadas situações que vão ser aproveitadas a educação à distância, o ensino domiciliar e aquele que quiser a escola tradicional. A proibição não faz sentido e os argumentos contra são todos furados. Mas mesmo assim não se leva isso adiante. Eu não sei se tem alguma pressão das escolas, mas as escolas deveriam pensar em promover, em ofertar esse tipo de profissional, por exemplo, porque às vezes o pai quer que o filho dele aprenda em casa, mas com um professor particular, como já teve muito, né? Antigamente era assim, né? Com o tutor. E as escolas poderiam ter esse profissional também, mas não pensa grande, né? Fica naquela mesquinharia. Outra coisa que eu vi nesta semana e que seria legal que comentássemos aqui é os problemas das universidades, né? Das universidades federais, principalmente. Na verdade, eu não vejo muito problema a não ser assim no baixo nível dos alunos, mas nas universidades particulares não há muito problema. Agora, esse baixo nível é geral, é o que o professor Olavo chama de analfabeto funcional, os que saem da universidade sem saber nada, sem saber a sua própria profissão. Romana, eu fiz Universidade Federal. Eu só não sei lhe dizer se por causa do tipo de curso que eu fiz, se isso teve diferença, porque eu não achei o nível baixo, não. E olha que eu vinha da AMAN, né? Na época eu saí da AMAN e fui fazer Direito na Federal. Então, realmente eu não achei baixo, não. Podia ser melhor? Poderia, mas foi um bom nível. Assim, eu acho que talvez o aluno da Universidade Federal até seja mais comprometido, né? Porque muitos alunos de universidade particular, eles trabalham para ajudar na composição do pagamento da universidade também, né? E eu acho que isso afeta muito a qualidade do que ele está apreendendo, né? Lívio, a questão do ensino público, né, e do investimento, ele tem tudo para não dar certo quando você vê que, dependendo do grau, né, cada ente da federação é, fica com uma responsabilidade. Isso não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Isso tem que mudar, entendeu? E fora isso, óbvio que os municípios eles estão superfaturando isso daí também, né? Estão ficando com os indebes da vida, né? Eles vão com tanta gana atrás desse dinheiro que você pode ter certeza que isso daí está sendo totalmente superfaturado. Então, Jorge, eu acredito que existem alunos muito bons que conseguem sair da universidade com um nível bom, mas nós estamos falando de um modo geral. Nos profissionais que vão para o mercado de trabalho e que não estão apresentando um nível de conhecimento bom, um nível de conhecimento satisfatório.
inclusive no nível de raciocínio das pessoas, um nível de raciocínio satisfatório para a resolução de problemas, às vezes até de problemas básicos. Te frisar também que estão dentro dos custos com a educação, o transporte, a alimentação, então tem muito custo alto que está contabilizado como sendo o custo da educação, né? Quiçá o Bolsa Família, porque o Bolsa Família, na verdade, ele nasceu sendo o tal é a junção, né, do Bolsa Escola, do Bolsa Gás, gás de cozinha, né? Então, eu não duvido que ou parte, né, disso esteja dentro desse custo, porque 6% não é uma realidade de ensino em lugar nenhum do mundo, porque nós que temos filhos, a gente sabe que o nosso orçamento é muito maior para a educação dos filhos, né? E aí a gente coloca o inglês, né? Coloca até para o Sander, né? O método Kumon, mas o gasto é muito maior, né? Percentual de investimento na educação para quem tem os filhos em escola particular é muito maior. Então, será que o custo de um aluno é só isso para o país? Será? 6%? Eu não acho que, de fato, nem 2% realmente equivale ao investimento do nosso país na educação direta dos alunos. Olha, Romana, sobre a questão das universidades federais, né, hoje, né, ontem, né, aí pro horário do Brasil, sei lá, né, o fuso horário bagunça um pouco, mas um pouco antes de eu me deitar, eu vi um trecho da do depoimento, né, ali do ministro da Educação, Abraham Weintraub, para a Comissão de Educação do Congresso, né, e eu fiquei pasmo com o que estava acontecendo. Ele foi chamado, né, para dar explicações a respeito daquela questão, né, envolvendo a descoberta, né, de plantações de maconha em universidades federais e do uso do laboratório de química de algumas universidades para a produção de drogas sintéticas, né? Ele foi convidado para dar explicações ali para essa comissão de educação e ele estava sendo tratado como se ele fosse um criminoso por estar tratando desse assunto, né? E os parlamentares que estavam interrogando ele, os parlamentares da oposição, tratavam ele como se ele estivesse errado e como se a questão das drogas nas universidades fosse algo, isso é normal, não tem problema, para que se preocupar com isso? Não, deixa isso de lado e vamos nos preocupar com outras coisas. Né? Isso mostra, né, o descaso que a nossa sociedade tem com a questão da educação, né? E isso vem dos nossos próprios governantes, né? Ou seja, a gente olha para aquele congresso, para o nível dos congressistas, a gente vê o nível da nossa educação também através deles, né? Talvez, Romana, o problema de quem, pelo menos o que eu vejo, tá? Da Universidade Federal, a maioria esmagadora dos bons alunos foi exatamente a que foi atrás de fazer concurso público, né? Hoje são procuradores, juízes, promotores e tal. E aí sim foi um grande serviço, né? Porque as melhores mentes procuraram exatamente o serviço onde eles vão menos utilizar, né? Aqui eu não vou nem me conter em dizer que tem juiz que trabalha 8 horas por semana, tá? Não vou nem me conter em dizer que tem procurador que não bota o pé na procuradoria. Então isso aí é muito normal, acontece e o nível de produção desse pessoal é baixíssimo e intelectual é descendente, tá? Então o cara pode dizer que fez mestrado, doutorado, mas ele fez isso só para ganhar aquele percentual a mais no soldo no final do mês. Porque definitivamente a produção é muito baixa. Tem gente que se incomoda com isso e prefere se dedicar mais. Claro que há exceção, mas a maioria, boas mentes, tá? Pessoas capacitadas, tinha gente com talento que preferiu essa alma mater, né? Porque, na verdade, hoje o entendimento de passar no concurso público é esse. Bom, eu vou estudar muito, porque depois que eu passar no concurso, eu nunca mais vou estudar. E eu acho que é esse o nosso maior dilema. Boa observação, viu, Sandra? É verdade. Vendo aquela comissão, você tem um real retrato do que a classe política quer de educação para o país, né? Que é uma educação promíscua,
uma educação sem efetividade e principalmente deturpada de valores, né? É impressionante. Hoje foi assim um show de horrores essa comissão. Sobre a questão do homeschooling ou escolarização doméstica, né? Escolarização em casa, esse é um tema que ganhou muita repercussão no Brasil após o caso envolvendo a família Nunes. Kleber Nunes, ele era um empresário mineiro, morando na cidade de Timóteo, Minas Gerais, que, tendo em vista a péssima qualidade das escolas onde ele residia com sua família, resolveu tirar os seus 2 filhos, né, Davi e Jonatas, e resolveu educá-los em casa, junto com a sua esposa. A sua esposa até abriu mão do emprego, né, para se dedicar full time à educação dos filhos. Na época, acho que isso em 2003, Davi e Jonatas tinham 10 e 11 anos de idade. Isso causou uma frição muito grande, né, porque os burocratas trataram de tumultuar a vida da família Nunes de todas as formas possíveis e imagináveis, né? Ele chegou a ser denunciado pelo Conselho Tutelar por abandono de menor, né? O Kleber Nunes foi denunciado por abandono menor e, inclusive, foi processado criminalmente, né? Ele conseguiu se defender na justiça e, depois de uma longa batalha judicial, os garotos, os 2 meninos, Davi e Jonatas, eles foram submetidos a uma prova dificílima preparada por uma comissão de professores da Secretaria Municipal de Educação de Timóteo e da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Uma prova extremamente difícil, onde, se os meninos não tirassem uma nota mínima, eles teriam que ser obrigados a se matricular na escola novamente, né? Então, só para vocês terem uma ideia, os professores, com raiva mesmo, né, do Kleber Nunes, por ter tirado os filhos da escola, eles incluíram questões de teatro japonês, né, na prova, para os meninos dissertarem sobre teatro japonês. Havia questões sobre artes, onde eles tinham que dissertar sobre Leonardo da Vinci, Claude Monet. E havia também questões relacionadas a esporte, né? Questões teóricas dissertativas, onde eles tinham que dissertar sobre a história do futebol, a história do handebol, a história do basquetebol. Então, em suma, a prova teve um nível de dificuldade tão grande que até alguns dos professores disseram: olha, se nós tivéssemos feito esta prova, nós não teríamos passado. E o resultado foi que os 2 meninos, eles passaram, eles tiraram uma boa nota nessa prova, ainda que totalmente colada da realidade brasileira, né? Então, só para vocês terem uma ideia da eficácia, da efetividade do homeschooling, esses 2 garotos, eles conseguiram provar que eles tinham ampla competência para absorver os conteúdos que eles, na escola, talvez eles não tivessem condições de fazê-lo, né? Eles realmente se mostraram aptos e competentes. E o Kleber Nunes terminou se tornando uma espécie de herói para as famílias que educam seus filhos em casa. Hoje ele mora lá nos Estados Unidos, né, junto com a sua esposa e a sua filha, né, de menor idade. E os 2 meninos, hoje eles são rapazes, né, e são empresários bem-sucedidos. Então, Sandra, é exatamente isso. Os problemas das universidades federais, eles estão aí expostos e a tendência das pessoas é fechar os olhos. Não, vamos cuidar de outra coisa. Isso aí tá tudo bem, é a moçada que está aí se divertindo. Mas as pessoas se esquecem que quem vai para a universidade vai lá para aprender, vai lá para ser um profissional, né?
E se a pessoa vai lá para ser um profissional e vai plantar maconha, seja lá o que for, ele vai ser um profissional desses, um traficante, né? Não vai ser um médico, não vai ser um professor, não vai ser um dentista, não vai ser um engenheiro. E isso é um problema sério, um problema grave. E o que a gente vê são as pessoas tratando isso como se fosse uma besteira, uma coisa sem importância. Um outro ponto que eu queria também trazer aqui para a nossa discussão é com relação voltando, né, a falar sobre o currículo, né, educacional. A gente precisa de um sistema educacional, de uma educação que prepare, né, os alunos, que prepare as crianças para a vida real também. Né? A gente vê hoje, né, inclusive foi uma das coisas que um dos fatos que eu constatei quando saiu o resultado do PISA, né? A gente vê que existe como que eu posso dizer, existe um descompasso entre a mão de obra disponível e a mão de obra necessária no mercado de trabalho, né? Nós vemos que o Brasil, por exemplo, hoje tem mais de 10 milhões de desempregados, ao mesmo tempo em que nós temos 2 milhões de vagas, né, que não são preenchidas que não são preenchidas por falta de qualificação, né? São vagas são vagas para pessoas altamente capacitadas ou para pessoas especializadas, né? E, infelizmente, o nível dos nossos desempregados não consegue alcançar o mínimo para preencher essas vagas. Então, o nosso sistema educacional, né, além de ensinar as crianças a ler, a escrever, né, que é o básico, precisa também prepará-las para entrar no mercado de trabalho, né? Aí entra aquela questão que a gente colocou no começo, né, de ter currículos, né, que sejam adaptáveis às necessidades de cada região, né? Eu posso dar um exemplo de uma discussão que aconteceu recentemente aqui no Japão, onde o governo foi criticado por ele estar dando prioridade ao ensino técnico, né? Ensino para a área de ciências exatas, né? Para a área de engenharia, né? Para essa área, em detrimento de ciências humanas, né? Em detrimento de, por exemplo, sociologia e outras disciplinas nessa área, né? A crítica foi muito grande, mas o governo respondeu que a necessidade do país no momento é de engenheiros, de técnicos, de pessoas nessa área. O país não precisa de sociólogos. Essa foi a resposta do governo para justificar isso, né? Houve um debate grande aqui, ainda pelo que eu sei, não foi concluído, mas o governo está levando a educação nessa direção de suprir mão de obra necessária para que o país e a economia do país continue funcionando. A rigor, o mero uso de entorpecente, sobretudo dentro da Universidade Federal, salvo engano, tá? Eu tenho quase certeza absoluta. Está prevista a expulsão do aluno. Então, a gente tem que entender também que os reitores e coordenadores de curso são culpados também. Deveriam ser responsabilizados, né? Eventualmente, ao saber disso, teria que. Até o reitor tinha que entrar no fogo. Porque aí sim você ia ver isso mudar radicalmente. Jorge, parece que todo mundo é culpado, menos o reitor, né? Nunca se fala o nome do reitor, né? A respeito de situações como essas ocorridas, né? Drogas no camping. É realmente algo deprimente, né? E não é de hoje, isso a gente sabe. Existem sim cursos que são mais propensos a isso, até por questões ideológicas, né? Eu falo porque eu estudei na Universidade de São Paulo e sei muito bem como funciona a coisa. E não é preconceito não, é fato. Acontece e basta estar lá para ver. Nossa, Lívia, um exemplo fantástico isso aí. E é isso mesmo. A pessoa é tratada como um criminoso, sendo que ele quer é só educar os filhos. Não tem o menor sentido. Quem é contra o ensino domiciliar é que está praticando um crime contra a sociedade, contra o cidadão. É um Estado agindo contra o seu cidadão. É o mal do Brasil, Fábio. Isso é um mal brasileiro, entendeu? As pessoas fazem, acontece e fica por isso mesmo, tá? E aí a gente poderia passar a noite toda dando exemplos disso daí.
Eu me lembro que um dia desse eu estava conversando com alguém, não sei com quem, mas eu falava de uma. Eu acho que vocês vão lembrar, né? O Detran tinha obrigado todos os motoristas a terem um kit de primeiros socorros com tesourinha, de pontinha redonda, esparadrapo e tal. Todo mundo comprou o kit. Eu me lembro que era R$ 27,50. Eu sei que não era caro, mas analise aí a quantidade de pessoas que tiveram que comprar esse kit para depois ser liberado. Isso foi tipo 2 meses depois foi liberado. Não, não precisa mais não. Como foi o caso do extintor de incêndio também, né? Que hoje não é obrigatório ter extintor de incêndio, mas exigiram que a gente tivesse extintor de incêndio ABC. Aí todo mundo teve que trocar o extintor de incêndio. Aí quando todo mundo trocou, ó, não precisa mais não. Isso aí é um absurdo. Alguém tem que pagar por isso. Eu acho, Lívio e Romana, que o homeschooling seria a maior surpresa que nós teríamos nesse país, de forma positiva, que é para calar a boca de todo mundo. Então, Sander, aqui também aconteceu algo parecido, quando o presidente Bolsonaro falou a mesma coisa, que nós precisamos de uma educação que forme profissionais, que forme trabalhadores. As pessoas precisam trabalhar, a maioria das pessoas vão trabalhar, então elas precisam ter uma formação para isso, elas precisam ser preparadas para o mercado de trabalho. E quando foi falado também de dar prioridade a matérias relacionadas às ciências e matérias relacionadas ao ensino técnico, né, para a pessoa já sair pronta para o trabalho, aí foi aquele Deus nos acuda, né? Crítica em cima de crítica, mas eu acho que tem que levar isso adiante, sim. O governo tem que passar por cima e deixar esse pessoal falando sozinho e fazer o que deve fazer. O que é uma profunda estupidez, né? Porque hoje o ensino técnico dá muito mais resultado financeiro do que muitas outras áreas que são científicas, né? A prática é essa. Basta você dizer que tem um bom marceneiro. Procure um bom marceneiro, tá? Procure um bom eletricista. Não é assim, não. Além de serem concorridos, não faltar trabalho para esse pessoal, são caros. Os bons são caros. E a verdade é que realmente ainda existe um mercado enorme para esse pessoal aí. Amigos, abrindo um parêntese rápido aqui, eu queria contar um caso que aconteceu, né, que foi de ampla repercussão na mídia, talvez vocês tenham até visto algo sobre isso aí no Brasil, né, que mostra o respeito e a mentalidade, né, das pessoas com relação à educação e como isso pode fazer a diferença, né? Tem uma região aqui do Japão, né, onde havia um ramal ferroviário deficitário e a companhia, né, dona desse ramal, tinha decidido encerrar as atividades. Quando ela fez um levantamento, né, a respeito dos usuários dessa linha, ela descobriu que tinha uma estudante que usava essa linha para ir à escola, né? Qual foi a postura da companhia, né? Você vê, nós estamos tratando de uma linha ferroviária deficitária, né? Ou seja, não é um déficit pequeno. Manter trem funcionando é algo que não é barato. Quando a escola não, a companhia, né, tomou conhecimento de que havia uma aluna utilizando esse ramal, qual foi a decisão da companhia? Manter o ramal funcionando até que a aluna se formasse. E diminuiu os trens, né, desse ramal para apenas 2 trens diários. Um no horário em que ela iria para a escola e o outro no horário em que ela voltaria da escola. Né? Esse ano agora de 2019, né, ela se formou e o ramal foi finalmente desativado. Mas veja a, a conscientização, né, dos empresários e o valor, né, que a sociedade dá para a educação. Isso faz uma diferença tremenda. George, concordo contigo. E é fato, pelos estudos que já foram feitos em outros países, que tem uma longa tradição de homeschooling, como no caso dos Estados Unidos, né, onde existem cerca de 3 milhões de estudantes que são educados por esse método. E no caso dos estudantes do homeschooling, eles têm um desempenho semelhante ou superior ao dos alunos
que estudam na escola tradicional, né? Escola pública, na escola privada. Isso é resultado do interesse que esses estudantes têm quando os seus pais optam por tirá-los da escola tradicional. E esses estudantes, eles desenvolvem um interesse intenso pelas matérias que lhes são ministradas, né? Porque eles têm a possibilidade, eles têm a liberdade de escolher as matérias que eles querem estudar, tá? E se dedicam de forma muito intensa ao estudo dessas matérias. Então, o desempenho desses estudantes nos testes nacionais que existem nos Estados Unidos, né, esses homeschoolers, como são chamados, eles têm um desempenho muito acima da média, né? Então é um fato isso, né? O homeschooling ele tem um tipo de alocação de recurso que é extremamente eficiente, né? Ao contrário das escolas tradicionais, principalmente aqui no Brasil, né, onde há muita doutrinação e há muito desperdício de recurso, né? Então, apesar do STF não ter reconhecido o homeschooling na deliberação que foi realizada ano passado, né, 8 ministros não reconheceram o homeschooling, 2 votaram contra, disseram que era inconstitucional, era ilegal, foi no caso o Lewandowski e o Fux. O único que votou favoravelmente ao homeschooling foi o Barroso, né? Mas os 8 que não reconheceram, eles abriram a possibilidade do homeschooling ser implementado desde que haja aprovação de uma lei específica que regulamente a matéria lá no Congresso. Então, existem cerca de 15 mil estudantes no Brasil que são educados em casa, né? E as suas famílias, elas têm até uma Associação Nacional de Educação Domiciliar, né? A NED, e essas famílias, elas lutam pela aprovação de uma lei no Congresso que reconheça oficialmente o homeschooling. É isso aí, pessoal. Maravilha. Muito bom conversar com vocês. Diversos assuntos abordados. Nos vemos no próximo podcast. Grande abraço a todos. Sander, essa história aí me faz até ficar envergonhado, sinceramente. Isso jamais aconteceria no Brasil, né? É impressionante. E Lívio, eu tenho certeza absoluta que o homeschooling no Brasil seria uma grata surpresa. E aproveitando a deixa do nosso amigo Caravana, também vou me despedir dos ouvintes, me despedir dos amigos e esperar pela próxima oportunidade no nosso próximo podcast. Então, nós sabemos que os problemas da educação no Brasil são vários, são graves, são profundos, vêm de muitos anos e o que temos que fazer é tentar resolver esses problemas. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas tem que começar. E este governo já começou, né? Devemos dar o apoio ao ministro da Educação, dar o apoio ao governo, porque tudo está sendo muito difícil, muita gente falando contra, mas quem quer que os problemas do Brasil sejam resolvidos, quem quer ter o horizonte de almejar possibilidades como essas que o Sander apresenta aqui para nós, do Japão, de um mundo totalmente diferente do nosso em relação ao desenvolvimento e à consciência coletiva. Então, quem quer sonhar com isso, pelo menos, deve apoiar as mudanças positivas. Este governo tem tentado mudar positivamente e nós devemos apoiá-lo. É o que eu penso. Pessoal, boa noite, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Sander, esse exemplo que você citou aí, do caso dessa estudante no Japão,
ele é bem emblemático, né? É bem ilustrativo em relação ao aspecto axiológico, ou seja, da escala de valores que o povo japonês atribui à educação, né? Infelizmente, o Brasil está ainda a anos-luz de distância de uma mentalidade valorativa da educação como tem o povo japonês, né? Esperamos que nós possamos alcançá-la algum dia. E eu venho aqui também me despedir e dizer que foi uma satisfação muito grande participar com os amigos aqui a respeito dessa conversa sobre a educação. Até uma próxima oportunidade. Meus amigos, o importante é que todos nós temos consciência, né, da importância da educação, né, não só para a vida de cada pessoa, mas para o país como um todo, né? Nós jamais seremos um país desenvolvido se nós não investirmos pesado no desenvolvimento dos nossos cidadãos, né? Como eu costumo dizer, né, país desenvolvido é formado por pessoas desenvolvidas, né, por pessoas capazes. E por isso a educação é fundamental, né? Como os meus amigos já frisaram, este é um setor onde existem muitos problemas, mas nós devemos atacá-los desde já de forma firme, né, para que nós possamos corrigir esses problemas ao longo do tempo. Sabemos que os resultados não virão tão rápido, né? Infelizmente, a educação é um dos setores onde os resultados levam mais tempo para aparecer, mas é claro que se nós não começarmos a agir hoje, nós jamais veremos esses resultados, né? O importante é reconhecermos os problemas e estarmos dispostos a enfrentá-los. Felizmente, o governo Bolsonaro, através do ministro Abraham Weintraub, tem feito um bom trabalho com relação ao ensino domiciliar, a implantação das escolas cívico-militares e de outras medidas importantes, né, no sentido de começar, né, a combater todos esses problemas que nós enfrentamos hoje na educação. Enfrentar esses problemas de frente, né, é o primeiro passo. Muitos outros passos ainda terão que ser dados e eu tenho certeza que com o apoio de toda a sociedade, né, nós conseguiremos levar o Brasil na direção correta. Amigos, eu quero aqui também já encerrar minha participação. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar desse podcast, né? Aqui é Sander Souza, falando diretamente aqui do Japão. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Bem, nosso podcast Vida Destra fica por aqui. Obrigado a todos os participantes e ouvintes. Qualquer sugestão de pauta, envie ao nosso e-mail contato@vidadestra.org, ao nosso Twitter @vidadestra ou aos nossos articulistas que estão sempre no Twitter. Juntos somos mais fortes e até o próximo.